Boa noite, boa noite. Agora quem vai apresentar é o Er Galvão e ele vai falar sobre APIs HTTP do jeito certo. Seja bem-vindo, Er Galvão. Microfone, não esqueça de desmutar. Isso. Opa, muito obrigado, Taimara. Eu já estava compartilhando a minha tela aqui, por isso que eu não tinha conseguido ainda realmente responder. Agora vamos ver. Você pode confirmar para mim, por gentileza, se a tela está aparecendo? A tela está aparecendo, certinho. Certo. Então, muito boa noite, pessoal. A palestra de hoje é APIs do jeito certo, pelo menos segundo a nunca humilde opinião desse que vos fala. Meu nome é Galvão. Eu atuo atualmente como engenheiro de software sênior na UOL EdTech, que é uma empresa do Grupo UOL dedicada à tecnologia para a educação. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP, sou diretor da Confloss, que é um evento de software livre, sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina, sou evangelista e contribuidor para a linguagem PHP, sou evangelista Laminas Project, embaixador Fedora para a América Latina e sou professor convidado de pós-graduação em 3 instituições no Paraná e Santa Catarina. Eu desenvolvo aplicações web há mais de 25 anos, sendo mais de 20 desses com PHP e mais de 12, bem mais de 12 na realidade, já devo estar perto dos 15, com o Zend Framework ou Laminas Project. Sou palestrante, evidentemente, porque estou aqui palestrando para vocês, e sou professor de cursos presenciais e à distância. O objetivo dessa palestra, que eu já vou passar aqui, é bem ambicioso, porque o assunto é longo, então, se eu precisar, eu vou acelerar um pouquinho em certos aspectos, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas no final, eu vou fazer o possível para deixar um tempinho, ou, caso não sobre tempo ou algo assim, vocês podem acessar todas as minhas informações, incluindo um formuláriozinho de contato, no meu site galvão.eti.br. Então, o objetivo dessa palestra é apresentar um apanhado geral sobre APIs. É importante lembrar que quando eu falo de APIs, eu estou falando de APIs HTTP. Tá? Eu creio que vai ficar claro naturalmente durante essa palestra porque HTTP é o protocolo perfeito, porque que a web é o ambiente perfeito para APIs. E aqui nós vamos incluir Design First e não Code First, nós vamos explicar por que das duas abordagens. Vamos falar sobre OS, que é o Open API Specification. Vamos falar sobre ciclo de desenvolvimento RESTful e a parte instrumental, ou seja, quais ferramentas são bacanas, na minha opinião, para vocês trabalharem no desenvolvimento de APIs. Mas, antes de mais nada, por que APIs para começo de conversa? O que há de errado, digamos assim, com o modelo de desenvolvimento atual e por que APIs são uma excelente solução para todos os problemas que a gente tem. Então, em primeiro lugar, as APIs elas provêm a verdadeira separação entre back-end e front-end. Então, para quem trabalha com desenvolvimento já há algum tempo, como eu, sabe que a proposta do desenvolvimento em camadas, ela, na verdade, ela é um pouco falsa, né? Nós nunca separamos verdadeiramente a camada de processamento e a camada de visualização, tá? Porque, inevitavelmente, nós precisamos, na camada de visualização, de algum código back-end para que seja interpretado e gerado aí em views ou blades, ou como desejarem chamar, serem processados e visualizados, então, com os dados trazidos de back-end. E a API é a verdadeira separação entre os dois. Por quê? Porque a API, você tem o back-end fazendo apenas o que o back-end faz, então, operações como acesso a uma camada de dados, tradicionalmente um banco de dados, um RDBMS, né, um banco de dados tradicional, ou um banco de dados NoSQL, como
Mongo ou Redis ou qualquer coisa do gênero, envio de e-mail, geração e storage de logs, etc, etc, etc. E você tem o front pura e exclusivamente consumindo a informação que o back provê, através do que antigamente era chamado de Ajax e hoje nós chamamos aí de Fetch API, né? Ou seja, uma API front-end que basicamente provê requisições assíncronas ou síncronas entre front e back. Cada ponto aqui, ele na verdade, ele é cumulativo, digamos assim, quase que um ponto que eu apresento possibilita o próximo. Tá? Então, nós temos também em APIs o agnosticismo de linguagens, ou seja, não interessa qual é a linguagem de programação que você está utilizando, não interessa qual é o framework de desenvolvimento que você está utilizando, qual lib você está utilizando, qual componente você está utilizando para tal funcionalidade, tanto faz, porque você pode ter uma separação de APIs diferentes para funcionalidades diferentes, que é o que, basicamente, o que popularmente se chama nesse mercado de arquitetura de serviços ou mesmo de microserviços. Tá? E, portanto, você pode ter partes separadas da aplicação, ou seja, módulos ou serviços ou microserviços desenvolvidos em linguagens diferentes, com frameworks diferentes, libs diferentes, etc, etc, etc. Você tem uma otimização de performance do back-end, em primeiro lugar, natural, já que o back-end ele vai performar apenas as ações tradicionais dele, e a geração de dados ela vai ser sempre a mesma e numa mesma representação, tipicamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na parte de REST, ou RESTful, onde você vai apresentar esses dados em um formato específico, como JSON, ou YAML, ou até mesmo XML, ou como preferirem, dependendo de caso a caso. E, portanto, como o back-end não precisa mais renderizar visualização, ele precisa simplesmente fazer o output dessa representação das informações trazidas, você tem uma otimização natural em cima disso. E, além disso, você pode ter uma otimização, aliás, aqui ainda não, você pode ter uma otimização em cima do fato da divisão do back-end, de novo, em serviços ou microserviços, ou qualquer coisa, ou mesmo módulos, ou qualquer coisa do gênero. Você pode ter um único back-end atendendo múltiplos fronts, e isso é uma das principais vantagens, eu diria. E, de novo, isso vem da separação de back e front, é tudo cumulativo. Então, você pode ter a mesma aplicação back-end, ou os mesmos módulos dessa aplicação, ou serviços dessa aplicação, ou microserviços dessa aplicação, todos eles atendendo múltiplos front-ends. Então, você pode atender uma aplicação web da mesma forma que você pode atender uma aplicação mobile e assim por diante. E aí você tem escalabilidade, porque, de novo, você pode multiplicar o back-end, segmentar o back-end dependendo da sua necessidade, seja em uma aplicação modular, seja em uma arquitetura de serviços, ou seja em uma arquitetura de microserviços. Então, você pode ter, inclusive, múltiplos backs e múltiplos fronts, ou até mesmo, em uma forma mais tradicional, você pode ter múltiplas réplicas do back-end atendendo um front ou múltiplos fronts. E aí você pode plugar load balancer, você pode plugar API gateway em cima disso, etc, etc, etc. Um outro motivo que eu vou deixar aqui, que não está listado aqui, é que as APIs, elas provêm o que a web foi desenhada para ser em primeiro lugar. Então, elas são a perfeita concretização do conceito original do que a web deveria ser. Agora, vamos lá. Design first, ou seja, desenhar a API, desenhar entre aspas, desenhar a API primeiro, ao invés
de sair codando essa API. Por quê? Tá? Eu sempre digo que isso tudo se resume a qual parte do seu corpo você utiliza primeiro quando você recebe uma task de desenvolvimento. Se você utiliza primeiro as suas mãos para sair escrevendo código-fonte, eu argumento que você está naturalmente errado ou errada nesse sentido. Por quê? Porque a parte mais importante que um desenvolvedor ou desenvolvedora ou programador ou programadora pode e deve utilizar, na verdade, não tem nada a ver com as suas mãos ou mesmo com código-fonte. Na verdade, tem a ver com o seu cérebro, porque você precisa pensar primeiro e racionalizar primeiro o que precisa ser feito, por mais que isso esteja documentado e preparado e mocado, ou seja como for, para depois realmente escrever código-fonte. Mas não apenas isso, mas você tem um ciclo quando você trabalha com Design First, eu já vou entrar nesse ciclo com mais detalhe, aonde você primeiro pensa no que você vai fazer, planeja a sua API, você documenta esse planejamento, você documenta como essa API vai se tornar, você testa essa especificação através de um mock, e você depois pode ter ainda um debate em cima desse mock para descobrir se ele está correto ou não. E esse é um ciclo repetitivo, repetível, né? Repetitivo é ótimo. Repetível, aonde você pode planejar, documentar, mocar e testar, conversar, voltar para o planejamento, especificar novamente, mocar e testar, debater e assim sucessivamente. Quando a gente trabalha com Design First, vocês têm algumas opções, mas eu sou pessoalmente um grande fã da OS, ou OpenAPI Specification. Então, aqui você tem o logotipo deles e o site para realmente acessar, é openapi.org. E, claro, a OpenAPI Specification, ela é composta de N elementos dentro do documento de especificação, mas eu resumiria os elementos aonde vocês mais vão focar e trabalhar no elemento paths, o elemento components e, na verdade, o atributo $ref. Por que isso? Porque paths representam os caminhos, path, caminho, né? Para a sua API, ou seja, eles representam os endpoints da sua API. E, portanto, basicamente dentro do elemento paths que vocês vão trabalhar pesadamente, onde vocês vão gastar provavelmente mais tempo trabalhando. O component é um elemento fantástico, porque ele provê reuso na especificação da sua API. Então, você pode colocar lá responses que vão ser reusadas em vários paths diferentes. Você pode colocar lá parâmetros que vão ser reusados em múltiplas requisições dentro de múltiplos paths e assim por diante. E o $ref é o que possibilita, digamos assim, o uso do components. Afinal de contas, o $ref, como o próprio nome já diz, ref de referência, ele permite que você faça referência de um ponto da sua API, da especificação da sua API para dentro do objeto components, ou mesmo para fora do documento, ou seja, você pode usar o $ref para realmente trabalhar em um path, ou uma response, ou um parâmetro, ou qualquer coisa do gênero, que esteja especificado em um documento externo. E, portanto, uma das funções que o $ref nos provê muito bem é nos possibilitar aí, o desenvolvimento em equipe, onde cada integrante trabalha em um documento diferente e a gente une esses documentos
através do uso do atributo $ref. Tá? Eu não vou entrar em N detalhes sobre OpenAPI nessa palestra, porque eu já falei bastante sobre isso, até na edição passada do Latinoware, se eu não me engano, eu falei bastante aí sobre a OpenAPI. Tá? O que é o fluxo de desenvolvimento do Design First, ou seja, aquele círculo que eu estava conversando com vocês antes? Ele basicamente trabalha dessa forma e existem grandes vantagens de você trabalhar dessa maneira. Em primeiro lugar, você tem a parte de especificação. Então, aonde você e a sua equipe vão montar o documento de especificação da sua API, ou seja, o documento OpenAPI que especifica como a sua API funciona. Tá? A partir disso, e lembrando, esse é um momento extremamente cerebral, ou seja, de novo, que permite um bom planejamento da sua API, porque você está escrevendo basicamente um documento JSON ou YAML que descreve como a sua API vai se comportar, e você não está escrevendo a API em si. Tá? Então, a partir desse momento, você faz o que a gente chama de mock, tá? Que lá no instrumental eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre isso. O mock é basicamente o seguinte: existem ferramentas de mock automático, tá? Então, aonde elas leem a especificação OpenAPI da API de vocês e montam um servidor web que moca todos os endpoints e todos os exemplos de resource requests e responses que vocês têm na API de vocês. Tá? E, portanto, criando, de fato, uma pseudo-API que pode ser acessada normalmente pelos clientes comuns, seja por seu URL, seja por outras ferramentas que, de novo, nós vamos conversar na parte do instrumental. Após esse processo de mock, onde você tem de novo, um mock, né? Uma representação da sua API como se ela estivesse desenvolvida, é possível se fazer, então, o debate dessa API dentro da empresa. Então, onde você pode envolver equipes de QA, você pode envolver equipe de produto, você pode envolver, obviamente, a equipe de desenvolvimento, product owner, gerente de projeto, etc, 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 em uma grande discussão sobre esse mock, para que se entenda se isso é o que se desejava de fato ou não, se os métodos HTTP utilizados nesse mock são corretos, se as responses são o que realmente se esperava desse mock, tá? Se os parâmetros estão corretos, etc, etc, etc. E a partir disso você vem para a decisão se esse mock está aprovado ou não. Se ele não tiver, volta para a prancheta de planejamento, né? Ou seja, volta para a especificação, se faz adições, alterações, correções, etc e tal, e o processo começa todo de novo. Então, você vai mocar essa nova especificação, essa especificação modificada, você vai passar por uma nova homologação, envolvendo todo mundo novamente, e assim sucessivamente, até que essa API, esse mock dessa API, esteja aprovado. Quando ele estiver aprovado, aí é que você vai passar para o processo de desenvolvimento. Então, o grande barato aqui é que a vasta maioria desse processo é feito com zero código-fonte, absolutamente zero. Ou seja, não há nenhum desenvolvimento envolvido. A gente está trabalhando
pura e unicamente com uma linguagem descritiva de como o processo funciona, ou seja, com JSON ou com YAML. Tá? E você só vai codar de fato nessa última etapa. Então, e de novo, o grande negócio aqui é que a partir do momento em que esse mock está homologado, tá? Como esse mock já existe, mesmo que a equipe de back-end esteja envolvida ainda no desenvolvimento dessa API de fato, tá? O front-end já pode trabalhar em cima disso, porque o front-end pode tranquilamente trabalhar em cima desse mock. E aqui observem que existe uma questão importante, que provavelmente eu vou citar novamente durante essa palestra. Observem que, embora a parte instrumental aqui seja extremamente importante, tá? Sem uma ferramenta para mocar, você não tem como mocar uma API para começo de conversa, tá? E esse tipo de coisa. Mas, como sempre no nosso mercado, a parte técnica é a parte fácil. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, duas ferramentas apenas para a questão de mock, entre algumas outras ferramentas aí para outras etapas do desenvolvimento. Então, a parte técnica nunca é o problema. O nosso problema, onde nós temos atrito e perda de tempo e disrupção do processo de desenvolvimento, é na parte de realmente conceito, é na parte de disciplina. E a equipe toda precisa trabalhar em cima desse modelo para que realmente se possa colher os benefícios, e são grandes benefícios, de trabalho com o fluxo Design First. Se não houver disciplina dentro da equipe, se não houver organização dentro da empresa, tudo isso aqui cai por terra. Tá? Bom, o que é RESTful? Tá? RESTful, na verdade, é um padrão, digamos assim, tá? É uma série de limitações impostas em cima da API, uma série de regras e limitações, para prover uma API de boa qualidade. Então, o RESTful trabalha em cima desses 5 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de arquitetura cliente-servidor, aonde nós não precisamos entrar nesse ponto por um motivo muito simples. E aqui eu faço novamente uma chamada aí, porque eu comentei com vocês quando eu digo que o HTTP é o protocolo perfeito, que a web é o ambiente perfeito para a proliferação de APIs. Por quê? Porque a web ela é a arquitetura cliente-servidor por excelência. Ela toda é baseada nessa arquitetura e, portanto, ao se trabalhar com uma API HTTP, nós podemos afirmar que, naturalmente, já estamos aderindo à arquitetura cliente-servidor. Uma coisa importante que eu já vi acontecer, ou seja, do nosso mercado errar, digamos assim, que é a parte de stateless, ou statelessness, que é uma característica de uma API RESTful. O que significa stateless, sem estado? É muito simples. Se eu for apresentar para vocês aqui um exemplo bem simplório, statelessness significa basicamente a inexistência de sessão. O que eu quero dizer com isso? Nada é armazenado no back-end sobre cada requisição em particular. Cada requisição ela é um processo totalmente isolado, e aqui, mais uma vez, nós temos aí o espírito original da web representado. Porque não sei se vocês sabem disso, eu costumo brincar que eu entendo bem disso, porque eu sou velho, e uma das vantagens de ser velho
nesse mercado é que a gente presenciou as coisas que a gente comenta do passado. Então, a web nasceu stateless. O que significa isso? Não existia sessão, não existia forma nenhuma de você armazenar informações do cliente que estava acessando a sua aplicação back-end. Tá? E eu costumo brincar, mas com fundo de verdade, que na verdade a sessão ela é uma gambiarra oficial do desenvolvimento web, porque ela é uma maneira de se implementar estado, de se implementar permanência de dados em uma arquitetura que foi montada para não ter persistência para começo de conversa. Tá? Então, por isso que a gente trabalha muito com autenticação de tokens e autenticação de chaves, ou mesmo uma autenticação via provider externo, como um OAuth da vida, ou coisa do gênero, ou até mesmo uma social authentication aí, tá? Porque cada requisição precisa passar pelo processo de autenticação e, se necessário, autorização também. A parte de cache é simplesmente o uso de cache quando for possível, mas aqui isso é meio bobo, porque qualquer aplicação realmente levada a sério, digamos assim, de um certo porte, já trabalha com cache. Mas, de novo, notem que o padrão RESTful, ele basicamente ele trabalha em cima não de tecnologia, ou seja, qual componente cache que você vai utilizar, ou até mesmo como você vai fazer cache, mas ele trabalha em cima, mais uma vez, de disciplina. O que eu quero dizer com isso? O que ele explicita é que é preciso que cada resposta a cada requisição declare explicitamente se essa resposta é cacheável ou não. E, portanto, mais uma vez, reforça o meu ponto aqui, o ponto focal é disciplina e não ferramenta e não a parte técnica. Depois nós temos a uniformidade de interface, que é o ponto mais longo de RESTful e, portanto, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque pode-se até dizer que é um subponto de RESTful, porque é um ponto que tem as suas próprias constraints, as suas próprias regras e limitações, mas são pontos extremamente simples. Por exemplo, um dos pontos aí é que a representação da informação dentro da resposta ela não pode ser idêntica à representação original dentro do servidor. E, claro, essa frase que eu falei para vocês aqui, ela pode parecer extremamente complexa, e a representação da informação no servidor, mas, na verdade, isso é extremamente simples. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro do meu banco de dados, por exemplo, eu tenho um registro dentro da minha entidade que representa o meu usuário. Eu não posso cuspir esse registro de volta a uma requisição à minha aplicação. O que eu preciso trazer de volta é uma representação diferente disso, como, por exemplo, JSON. Então, observem que, como não é incomum nesse nosso mercado, porque muitas vezes uma definição de padrão, como o caso do RESTful, nada mais é do que uma definição de boas práticas, a gente pode, há anos, estar utilizando uma boa prática que a gente nem sabia que aderia a um padrão ou não. Então, se você trabalha com JSON, trazendo de volta dados do seu banco, você já adere a uma das constraints da uniformidade de interface do RESTful. E as camadas, elas são basicamente, observem que isso não significa o desenvolvimento em camadas, como a gente está acostumado, MVC, DCI, etc. e tal,
Mas o que as camadas aqui querem dizer é que o cliente ele não pode detectar automaticamente se ele está se conectando diretamente ao servidor ou não. Então, por isso, isso, de novo, o RESTful também, de uma certa maneira, é cumulativo, tá? Isso vem muito da uniformidade de interface também, tá? Então, o cliente ele não pode conseguir detectar que ele está passando por um API Gateway, por exemplo, ou que ele está passando por um load balancer. Para o cliente, isso tem que ser absolutamente transparente. Ele tem que fazer a requisição e ele tem que receber a resposta, independente de quantas paradas essa requisição teve dentro do servidor. Tá? E, claro, existe muito mais a respeito de boas práticas de API que independem aí de RESTful ou não. E uma delas é o uso correto de verbos, como eu gosto de chamar, ou métodos, como popularmente se chama, HTTP. Então, no nosso bom e velho CRUD aí, o correto é que vocês façam uma requisição POST para cadastrar uma informação, para criar um recurso dentro do servidor, exemplo, cadastrar um produto, que vocês façam uma requisição GET para recuperar a informação, ou seja, para fazer uma pesquisa ou para visualizar um recurso especificamente, que vocês façam PET ou PUT para fazer uma alteração ou uma atualização de um recurso e que vocês façam delete para fazer a exclusão de um recurso. Tá? E aí vocês podem me dizer, bom, ok, Galvão, mas isso é muito abstrato, isso é muito teórico, não é? E, na verdade, não. Por quê? Porque esse uso correto dos métodos HTTP diferentes, eles têm uma consequência extremamente benéfica para a API de vocês. E essa consequência é a absoluta inexistência de ação dentro da URI. Ou seja, você não vai ter lá /cliente, /cadastrar, ou /cliente, /excluir, ou qualquer coisa do gênero. Então, você vai ter um único, claro que nem sempre é único, mas um único endpoint, digamos assim, e dependendo de qual verbo HTTP for utilizado para requisitar aquele endpoint, você vai ter uma ação diferente de criação, recuperação, atualização ou exclusão. E, portanto, você vai emagrecer o número de endpoints da sua aplicação grandemente e, portanto, a manutenabilidade da sua aplicação, ou seja, a facilidade de manutenção, vai ser muito maior e muito mais tranquila. Seguindo. Além disso, eu já falei sobre isso em outras palestras, inclusive, para quem acompanha, e aliás agradeço para quem acompanha, mas eu vou resumir aqui. Uso mais correto de status HTTP. A gente cansa de repetir isso e, infelizmente, a gente cansa de ver os mesmos erros sendo cometidos. Então, trabalhar mais com 201 e 204 para sucesso, com 401, 403, 4, 5, 6, 13, 29 para erros e trabalhar menos com status 200 e 400. Por quê? Em primeiro lugar, porque 201, por exemplo, significa que o recurso foi criado com sucesso. Então, o 201, ele é o status correto, o único status correto para uma operação de criação de recurso, para uma operação de cadastro. E, portanto, como ele já é um status code que significa isso, que o recurso foi criado com sucesso, ele não necessita de informação adicional. É errado você retornar um 200 para um cadastro, dizendo lá algo do gênero: o seu cadastro foi efetuado com sucesso, porque APIs
não foram feitas para atender o usuário final, elas foram feitas para atender softwares, para atender clientes que vão consumi-las. A mesma coisa no quesito de erros. Quando for necessário, 200 e 400, claro que podem ser utilizados. Quando eles são necessários, é muito simples. Quando justamente é necessária informação adicional, ou seja, é necessário um corpo de resposta. Além disso, nunca com um asterisco, porque no nosso mercado nós sempre evitamos, o sempre aqui foi uma ironia, nós sempre evitamos, perdão, trabalhar com termos absolutos. Sempre, nunca, todos, nenhum, tá? Mas nunca ou quase nunca você deve trabalhar com o status da categoria 500. Por quê? Porque, conceitualmente, se o status 500 está sendo retornado, isso significa que a sua aplicação, que a requisição nunca chegou na sua aplicação para começo de conversa, como o famoso erro 500 aí, que é o internal server error, quando alguém publica um erro de sintaxe em produção, por exemplo, ou 503 ou 504, não me lembro qual deles agora, acho que é 3, quando dá um gateway timeout ou algo do gênero, tá? Então, 500 são status que idealmente não devem ser mexidos por aplicação, não devem ser retornados por aplicação, somente em casos ultra especiais, e quando houver absoluta necessidade de trabalhar com eles. Agora vamos falar, vamos entrar na última parte da palestra aí, acho que eu estou com um tempo bom, o que é raro para mim, então eu estou muito feliz. Quem já assistiu a palestra minha antes sabe que eu normalmente atropelo o tempo, porque eu sou um tagarela, mas vamos lá. Então vamos falar de instrumental, e antes da gente entrar na parte instrumental, na parte de ferramentas, eu gostaria de fazer um full disclosure aqui, porque eu sempre sou absolutamente transparente com a minha audiência. Então, vocês vão perceber que na maioria, se não todas, acho que todas até, as categorias de ferramentas que eu vou mostrar para vocês, 2 logos vão estar onipresentes nessas categorias, ou seja, eles vão aparecer em todas. Por que isso? Por 3 motivos que eu vou listar para vocês aqui, por ordem de importância. O primeiro e mais importante motivo é que eu só falo de ferramenta, ou de componente, ou de framework, ou de lib, ou de seja lá o que for, com coisas que eu tenho conhecimento e ou prática, preferencialmente prática. Então, eu não faço comercial vazio, só por fazer. Eu sempre falo de ferramentas e softwares que eu conheço, trabalho e confio. O segundo motivo é muito simples, é porque eu sei se o software faz o que ele diz que faz e eu sei se o software é de qualidade ou não. E o terceiro e menor motivo aqui são um dos logos que vai aparecer aqui, já spoiler alert aí, é do pessoal da Spotlight, onde eu conheço um dos principais engenheiros deles, que ele é uma das principais figuras do mercado de API, inclusive, que é o Phil Sturgeon. Eu conheço ele pessoalmente, inclusive, e um dos motivos que eu sei que o produto é de qualidade é porque eu sei do envolvimento dele. E o segundo logo que vai aparecer onipresente aqui é do pessoal do Postman, e aqui eu faço um pouco de disclosure aí, quase que eu não podia fazer. Essa palestra, na verdade, ela é um qualify para mim me tornar um Postman supernova, que é como eles chamam os advocates e evangelistas deles, tá? Mas, de novo, lembre-se, o primeiro motivo
é sempre qualidade da ferramenta e a minha certeza de que a ferramenta vai atender vocês. Nós vamos falar sobre algumas categorias aqui. Primeiro, linting, porque linting de JSON e linting de YAML não é a mesma coisa de linting de OS. OS tem regras específicas e, portanto, nós precisamos de um linter específico para trabalhar com OS. Para quem não sabe, linting é a checagem de sintaxe, né? Depois nós vamos precisar de uma ferramenta para fazer o mock, ou seja, para mocar a nossa API, para mostrar uma pseudo API, para que a gente possa realizar aquele debate, aprovar ela e já liberar o pessoal de front para trabalhar. Nós vamos precisar de uma ferramenta para gerar documentação, porque API sem documentação não existe, ou pelo menos não deveria existir, e, na verdade, software sem documentação não existe ou não deveria existir. Nós vamos precisar de uma ferramenta de proxying, e aqui eu vou explicar para vocês o que é proxying, porque provavelmente é o termo mais complexo dessas categorias aqui, porque proxy é usado para muita coisa, né? Então, o que é o proxying? O proxying ele é feito lá na etapa de desenvolvimento. E por que isso? Porque são ferramentas que fazem o caminho de volta, digamos assim. Elas são ferramentas que batem a API que vocês estão desenvolvendo com a documentação OS que vocês estão se baseando. E, portanto, o proxying é o processo que vai dizer para vocês se vocês estão de acordo com essa documentação ou não. E depois, evidentemente, os testes, ou seja, testar cada endpoint, testar, seja no mock ou seja no desenvolvimento, e se descobrir se as coisas estão funcionando conforme esperado, ou seja, basicamente clientes HTTP. Na parte de linting, nós temos o Postman, que eu acredito que seja bem conhecido o suficiente aí para vocês. O Postman ele é uma ferramenta GUI, ele é uma ferramenta gráfica, se eu não me engano, baseado em Electron ou algo do gênero. E depois nós temos o Spectral, que é um componente desenvolvido pela Stoplight. O Spectral é uma ferramenta CLI, ou seja, uma ferramenta linha de comando. E vocês já vão entender por que eu estou dizendo para vocês se é gráfica ou não é. Para a parte mocking, nós temos novamente o Postman. Então, de novo, uma ferramenta gráfica extremamente popular. E depois nós temos o Prism, também da Stoplight, que o Prism, por sua vez, é uma ferramenta linha de comando. Observem uma coisa importante que eu esqueci de avisar para vocês. Obviamente que existem trocentas outras ferramentas, mas eu estou incluindo apenas essas aqui, porque eu estou seguindo a minha regra. Eu preciso conhecer, já ter usado, ter prática e confiança. Para documentação, é um caso interessante. Nós temos novamente o Postman. O Postman eu uso bastante. E nós temos o RedocCli, que eu uso bastante também. Aí você pode dizer, pô, Galvão, mas como assim usa os dois? E nós já vamos conversar sobre isso. Então, novamente, o Postman ele é uma ferramenta gráfica, e depois nós temos o RedocCli, na verdade, que é uma ferramenta CLI que usa o Redoc para gerar documentação. Só deixando bem claro, a documentação, quando eu chamo, é aquela documentação bonitinha, HTML, que você enxerga no browser com cada endpoint, quais são os métodos que podem ser utilizados, quais são as respostas e os status que vão ser respondidos, etc. e tal. E depois nós temos o Elements, que é um concorrente do RedocCli, digamos assim, também linha de comando, criado também pelo pessoal da Stoplight. Para proxy, nós temos o Postman de novo, e depois eu já vou explicar para vocês de novo essa onipresença e por que eu estou recomendando todas.
E depois nós temos novamente o Prism, tá? Então, o Prism ele faz tanto a parte de mocking quanto a parte proxying, tá? E, de novo, o Postman é uma ferramenta GUI e o Prism é uma ferramenta linha de comando, tá? E, por fim, no testing nós temos diversas ferramentas e nessa aqui eu vou até ser mais exagerado ainda e dizer para vocês que eu uso as três, tá? Então, o Postman, de novo, tá? Nós temos o HTTPy, que é uma ferramenta linha de comando. Ele, na verdade, nada mais do que um wrapper em volta do seu URL. Tá? E nós temos o HTTP Prompt, tá? Que ele é uma ferramenta desenvolvida em cima do HTTPy. Tá? As três são ferramentas absolutamente excelentes. A única diferença, novamente, é que Postman é uma ferramenta gráfica, HTTPy e HTTP Prompt são ferramentas linha de comando. Um segundinho só, pessoal. Já estamos quase terminando. Agora, vamos lá? Bom, Galvão, mas qual ferramenta é a melhor ferramenta para usar? Eu devo usar Postman, que pelo jeito faz tudo, ou eu devo usar HTTPy, ou HTTP Prompt, ou Redoc, ou Elements, ou Prism, ou seja lá o que for, ou Spectral, seja lá o que for. Qual delas é a melhor ferramenta para usar? E a resposta, pessoas do meu coração, é uma resposta que a gente devia usar mais vezes nesse mercado. Nenhuma é melhor do que a outra, tá? Depende, sempre depende. Depende do caso, depende do uso. Tá? Então, o Postman é uma ferramenta gráfica e, portanto, tem as vantagens de uma ferramenta gráfica, além de outras coisas que eu já vou comentar com vocês. O HTTPy, o HTTP Prompt, o Redoc, o Prism, Spectral, etc., são ferramentas CLI e, portanto, têm a vantagem de serem ferramentas CLI. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que HTTPy, HTTP Prompt, Redoc, Prism, Spectral, etc., são ferramentas que, obviamente, são muito mais rápidas e práticas de se usar, porque é só rodar no terminal lá com tranquilidade. Elas, portanto, são mais apropriadas ao RAD, ou seja, Rapid Application Development, porque elas provêm mais velocidade e mais rapidez aí nos testes de vocês. Elas permitem todo o uso CLI, de novo, associado aí o que toda ferramenta CLI tem, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Piping, forwarding e etc, etc, etc. Uso condicional, com dupla comercial, com duplo pipe, etc, em terminal. E, portanto, elas são provavelmente melhores para serem adicionadas a um pipeline de CI ou CD. Aí, tá? Mas o Postman também tem as suas grandes vantagens. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, ele é uma aplicação tudo em um, ou seja, ao invés de ficarem tendo que lembrar a linha de comando de cada ferramenta, vocês podem concentrar o trabalho de vocês todos dentro do Postman. Além disso, obviamente, por vocês não terem que recorrer a coisas que seriam um pouco tolas, como, por exemplo, ao history do terminal de vocês, o Postman ele é mais adequado para a gerência de grandes APIs, ou seja, APIs que são realmente... APIs é ótimo. APIs que são realmente volumosas, com uma grande quantidade de endpoints e uma grande quantidade de variações e testes e métodos e respostas e etc. e tal. Além disso, isso entra no mesmo contexto, o Postman oferece replayability muito fácil. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem salvar as execuções de vocês e depois simplesmente repeti-las, alterando parâmetros, repetindo de novo e assim por diante. Elas são listadas, todas as requisições
em uma pane de fácil gerência e assim por diante. E, portanto, essas são features que, obviamente, são melhores em aplicações GUI, mas não apenas isso, mas o Postman ele tem outras coisas que são muito bacanas. E, de novo, volto a deixar bem claro, eu não digo isso porque eu quero ganhar pontos com o pessoal do Postman, porque eu estou fazendo Qualify para ser Supernova ou qualquer coisa do gênero, tá? Eu honestamente me importo com isso, mas eu jamais sacrificaria a minha ética com vocês em cima disso. Mas eu tenho que confessar para vocês que, embora eu não seja um grande fã de APIs, ai meu Deus, embora eu não seja um grande fã de GUI, eu amo meu terminal e provavelmente nunca vou deixar de usar HTTP e Spectre, etc. Ainda assim, o Postman me ganhou porque ele tem duas features que são, na minha opinião, campeãs. Uma está em beta, chamada Flow. Se vocês nunca ouviram falar, eu recomendo que vocês vão atrás disso, porque é lindo. Ele basicamente provê uma forma de você montarem um fluxograma da API de vocês, e, portanto, é a maneira mais linda de vocês apresentarem a API de vocês em tempo real para um cliente ou para a empresa. E tem uma outra ferramenta que não é necessariamente técnica, ou mesmo é associada diretamente ao desenvolvimento, que é o Postman API Platform, onde vocês podem publicar as APIs públicas de vocês e, portanto, fazer comercial das APIs de vocês, e vocês podem achar N APIs de mercado também, incluindo os grandes players aí, os grandes players como Facebook, etc. e tal. Era isso, pessoas do meu coração, que eu tinha para dizer para vocês. Então, nós temos aí 3 minutos. Perdão por consumir tanto tempo de vocês, como sempre, né? Este tagarela. Mas, de novo, para quem não conseguir tirar alguma dúvida ou quiser bater um papo e não puder fazer aqui, galvão.eti.br. No mais, muito obrigado à organização do Latinoair pela oportunidade, mais uma vez, de palestrar, e eu fico aberto nesses últimos minutinhos aí para atender todos e todas vocês. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Taimara, se você puder botar as perguntas de novo, porque não estava enxergando, tá? Então, o que fazer com o chefe que fala para ignorar isso daí tudo? Bom, pessoas, primeiro, conversem. Eu sempre digo que no nosso mercado falta muito diálogo, tá, pessoal? A gente gosta muito de se fechar no nosso mundo de desenvolvimento e não dialogar com a empresa, tá? E a gente tem que, pelo menos, tentar passar o nosso ponto de vista. Eu já tive 300 chefes dessa maneira, então a gente precisa, pelo menos, tentar explicar para a empresa as vantagens e os pontos positivos que a empresa ganha com isso, inclusive. Não conseguiu, o chefe teimou, aí eu vou dar a minha opinião mais polêmica que eu tenho na vida para vocês. Troquem de chefe. Comecem a procurar pelo próximo desafio de vocês. Não estou exagerando, tá? Não estou sendo cool ou rebelde ou nada do gênero, tá? Mas você tem que cuidar, porque senão vocês podem deteriorar o trabalho de vocês só para servir um chefe que não está interessado em qualidade de software, e o mercado vive procurando pessoas, ou seja, vive com 300 vagas abertas. Então, o chefe não aceitou, troca de chefe. Próxima pergunta, vamos lá. Como eu vinculo Java com o REST? Arthur, eu vou ficar te devendo essa, porque eu não trabalho com Java. Eu honestamente mal sei escrever um Hello World em Java. Mas o que eu diria para você, embora seja uma resposta um pouco sem vergonha da minha parte, mas, de novo, como eu não trabalho, acredito que seja o melhor caminho. Procure a comunidade Java.
procure se informar com a própria comunidade Java, quais são as melhores práticas, os melhores componentes, os melhores tutoriais, que eu tenho certeza que o pessoal vai poder ajudar você, tá bom? Seu microfone está mudo, agora é sua vez, Taimara. É verdade. Muito obrigada por ter avisado. É isso, acabaram as perguntas e muito obrigada por ter palestrado aqui conosco e espero te ver ano que vem novamente. Verá, presencial, né, Taimara? Tomara, né? Presencial. Muito obrigado, Taimara. Feliz da vida. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por ter acompanhado o conteúdo de hoje e amanhã temos mais, viu? Não percam. Tchau, tchau.